Olá pessoal, aqui é Wagner Camacho. A gente veio para mais uma videoaula, hoje 3D Max, tá? A gente vai falar sobre modelagem, tá? Primeira coisa, queria apresentar alguns conceitos básicos, tá? Primeiro, a gente trabalha normalmente com as três vistas, né? O topo, frente e uma das laterais, no caso aqui a lateral esquerda, né? Junto com a perspectiva ou modo ortográfico. Tá? Eu gosto muito de trabalhar no ortográfico, mas a maioria das pessoas me acha esquisito por trabalhar nela. Beleza. Para eu expandir uma dessas ferramentas, eu vou apertar o Alt W, tá? Eu abro a tela que vai estar com esse laranja, esse marrom, sei lá. Ele amplia. Esse ponto preto aqui, essa cruzeta preta aqui, seria o meu eixo 00. 000 no caso, né? Porque eu também tenho x, y e z. O z, no caso, se você reparar aqui, ele vai estar para cima, tá? O y aqui, o x aqui seria o y verde, o x vermelho, né? Se você estiver trabalhando alguma coisa para jogos, você precisa ficar atento aonde o z está, porque muitas das engines para jogos, ele apresenta o x e y em pé. Logo, o z vai ficar deitado, vai ficar com suas profundidades, tá legal? E não a altura como está aqui. Beleza. O primeiro exercício eu vou fazer uma espada. Tá? Vou vir aqui, aqui são as ferramentas de criação, tá? Essa lateralzinha aqui. Aqui em cima tem algumas ferramentas para edição, para movimentar, para selecionar, para rotacionar, para escalonar. Ou os snaps que a gente já está acostumado também, tá? E aqui tem um filtro de seleção, eu quero selecionar só a geometria, quero selecionar luzes, quero selecionar a câmera. No caso, por enquanto, vai estar todos mesmo, seleciona tudo. E aqui uma orientação quanto às movimentações, giros, quantas edições que eu vou fazer. Tá? E aqui também, questão de usar o pivô ou não. Eu quero criar uma geometria, tá? Qual das geometrias eu quero criar uma standard primitivo, tá? Um padrão primitivo. E eu quero criar um plano, tá? Aqui eu tenho algumas informações referentes ao plano, que eu posso editar depois ou antes de colocar. No caso, eu vou editar depois. Vou dar um clique aqui na perspectiva, vou arrastar e vou soltar. Ele vai criar para mim o plano. Se você reparar, ele está criando um plano com 4 segmentações na horizontal e na vertical, que seria aqui, ó, comprimento e altura. Né? Beleza. Vou soltar a ferramenta, vou pegar a ferramenta de seleção aqui em cima. Tá? Soltei. Se eu clicar nele, eu não tenho mais aquelas opções aqui, porque essa é uma ferramenta de criação. Eu quero uma ferramenta de modificação. Aquelas opções estão ativas aqui agora. Tá, beleza. No caso, eu vou ajustar comprimento, tá, do meu padrão. Eu tenho um modelo de uma espada que eu vou usar. Ela tá aqui. Deixa eu pegar propriedades dela. Tá? Olha só. Os detalhes dela, ela tá 248 por 512. Vou colocar esse número. Esqueci já qual que é. 512. 512. 2048. 2048. Você pode reparar que ela vai ficar muito grande. Na verdade, eu quero ela no outro sentido. Então, vou mudar aqui. 512. Né? Você pode reparar que ela vai ficar muito grande. Tá? Eu não quero ela necessariamente desse tamanho. Então, eu vou trabalhar ela proporcional a esse número. Posso pegar aqui a ferramenta de escala uniforme. Se eu pegar nesse triângulo lateral, eu vou alterar simplesmente x e z. Nesse aqui eu estou alterando z e y, e nesse aqui eu estou alterando x e y. Tá? O z, no caso, para mim não importa, né? Porque a altura dele é um plano. Então, ou eu posso pegar nesse que eu pego os 3 eixos, ou simplesmente nesse x e y aqui, eu posso ajustar. Tá?
para um tamanho que eu queira. Ó. Aí eu posso especificar. Ou eu poderia ter colocado um número de fato que as unidades que eu queria. Por exemplo, se eu quisesse metade, né? Eu poderia ter colocado. Opa, escapando aqui. No caso, eu vou trabalhar mais visual. Não vou trabalhar com números mais precisos, não. Vou trabalhar mais visual. Segmentação. Eu quero 4 por 4. Ou eu posso diminuir. Né? Olha lá. Alt e o scroll do mouse, o botãozinho do meio que gira, você rotaciona, tá? E você pode aproximar ou afastar rolando o scroll do mouse. Vou apertar Alt W de novo para ampliar. Coloquei ali. No caso, eu vou querer uma marcação central só para me dar uma orientação mais básica, tá? Do meu modelinho. E eu quero posicionar esse modelo no 000. Aqui, pegando a ferramenta de movimentação, aqui você vai ter a coordenada dele. No caso, eu posso dar um clique direito, ele vai zerar para mim os números. Ou eu posso ir lá e colocar 0. Colocando no centro, me facilita muita coisa para as modelagens, tá? Isso é uma recomendação de boas práticas. Vou vir aqui agora, eu quero, no caso, eu quero trabalhar, quero aplicar o material, quero aplicar aquela espada que está com um padrão para mim. Vou apertar M, abre a paleta de material. Se você não tiver nesse modo compacto, aqui você pode mudar para Slate, que é um modo mais visual. Eu acho que demora mais para trabalhar, eu não gosto tanto. Ele seria mais uma revisão, para acompanhar, eu acho que para criação o outro é mais rápido. Então eu vou trabalhar no modo compacto. Aqui. Vou mudar o nome desse aqui, vou colocar espada. Espada base. A base da minha espada vai ser essa. Deixa eu aumentar aqui. Aqui vai estar a cor da tua espada, tá? Quando eu aplicar esse material, tem duas maneiras de fazer isso. Selecionando o objeto, selecionando a textura. Você pode vir aqui nesse aplicar o material na seleção, tá? Ou você pode pegar e arrastar e soltar. Tanto faz. Os dois modos estão corretos. Aquele verde antes era só uma cor temporária, né? Seria um placeholder. Simplesmente estava ali. Ela continua mostrando aqui verde, né? Mas não é o que eu quero. E o nome daquele... Interessante eu já renomear, já que eu mostrei aqui. O nome desse material aqui, né, não vai ser mais plano, vai ser padrão espada. Onde que eu vou aplicar o material. Vou abrir de novo o material, N. Né? É interessante você sempre renomear para você ter uma organização. Porque se você olhar aqui na lateral, vai criando os objetos e também quando a gente abrir as layers, você vai ver que todos os objetos estão lá. E é muito importante você saber o que é cada um. Vou vir aqui, peguei o material. Esse aqui é a minha cor da minha espada, né? Caso eu quero preta, se eu quero cor do padrãozinho. Vou pegar qualquer cor aqui que eu vou sobrepor, né? Pegar qualquer cor. Aqui do lado eu posso aplicar um mapa, né? Diffuse, esse quadradinho. Vou clicar nele, eu quero um bitmap. Eu vou poder resgatar espada. Eu vou poder resgatar aquela cor, aquele material para poder aplicar aqui, tá? Ele já está aplicado, ele não está mostrando por conta de um ícone que eu preciso acionar, esse aqui. Mostrar o material na viewport. Ativando, ele vai mostrar para você a espada sendo aplicada ali bonitinha. Você está aqui na configuração do bitmap agora, olha só. Para você retornar na configuração do mapa dessa espada base, você precisa clicar nesse Go to Parent, para ir no pai, né, no parente dele. Voltando, aqui eu tenho o mapa confirmado. Né? Aqui embaixo teria, mais uma vez, ele confirmado. Mapa Diffuse Color. Né? Mas basicamente é isso que a gente quer deixar ele como padrão. Então eu posso fechar. É isso aqui que eu quero. Agora eu vou criar seguindo algumas geometrias que eu acho interessante, tá? Um retângulo aqui eu acho que cai bem.
Aqui eu acho que um box, um retângulo também vai cair bem. Aqui um cilindro. E aqui um outro cilindro vai cair, vai casar legal. Para gerar esses padrões, vou vir aqui no Create novamente. Eu tenho o box. Tá? O box, eu vou clicar aqui no topo para me orientar melhor. Vou ativar o Orthographic para poder trabalhar melhor também, que eu gosto. Eu vou pegar esse pontinho, vou arrastar. Soltei. E eu preciso subir ou descer ainda, que seria a espessura. Se eu rotacionar, você vai perceber. Tá? Ah, mas não foi até o final, não tem problema, eu ajusto daqui a pouquinho. Tá? Beleza, vou pegar a ferramenta de seleção e vou vir aqui no modificar, onde que eu vou poder ajustar a altura que eu estava falando antes. No caso, eu vou pegar unidade, não, pode colocar mais fino ainda, 0,5. Isso vai ser visual. Vou colocar 0,25, acho que vai ser legal. A minha altura, confirmei, né? Comprimento e largura, eu acho que já estava legal, né? Vou dar um Ctrl Z, porque 6 eu acho que ficou legal. Só arredondar, que eu gosto de número redondo. Eu vou aumentar ou diminuir. Aqui. Eu posso movimentar para poder encaixar certinho. A gente pode crescer mais um pouco. Um pouco menos. Aí. A gente pode ser 100 no caso. Ah, mas não está indo na pontinha. Depois eu vou ajustar. No caso, eu vou querer alguns segmentos da minha espada. Tá? Vou colocar segmento no segmento central. Perfeito. Eu vou querer segmentos, questão do comprimento. E aqui, no caso, eu não vou querer como se fosse o gume dela, não, tá? Eu vou querer só um mesmo. Nesse central eu posso até aumentar. Posso aumentar para 3, se eu quiser. Tá? Porque eu vou alinhar seguindo ali esse nicho que tem aqui embaixo. Esse chanfrozinho que tem. Beleza. Para mim tá legal. Né? Eu vou... Então, vou transformar essa espada aqui. Vou modelar ela daqui a pouco. Eu preciso de mais um box aqui. Tá? Vim no Create, quero um box. Eu vim no topo novamente. E eu vou pegar mais ou menos... aqui. Eu quero a questão da altura dele. Eu vou pegar um tamanho que eu acho bacana. Acho que esse tá legal. Tá? Vou vir a ferramenta de seleção, vou modificar, onde que eu posso ajustar caso eu queira. Vou colocar aqui 22. Esse aqui eu vou colocar, sei lá, 4. 4 não, 3. 3,5. Aqui eu vou colocar 3,5 também. Tá legal. Questão das segmentações. Eu quero entortar esse carinha aqui. Tá? Então, imagine como se fosse um pedaço de papel. Você teria que vincar para ele fazer essa curvatura. Então, eu vou aumentar. Vou colocar uns 10 para fazer esse vinco daqui a pouco. Tá? E eu acho que está legal por enquanto. Qualquer coisa a gente vai retornar no box. Agora, eu vou querer o cilindro. Tá? Esse cilindro, no caso, vou apertar Alt W, vai ser mais fácil tu fazer no left, por exemplo. Tá? Vou vir aqui no Create, eu quero um cilindro, vou posicionar aqui, vou criar esse cilindro. Questão da profundidade, se você reparar ali ele está crescendo ou diminuindo, tá? Vou colocar de qualquer tamanho. Se eu vir aqui, ele está sendo criado ali. Posso mover ele com a ferramenta de movimentação. Tá? Há uma outra coisa que é interessante, para respeitar a movimentação de acordo com os eixos, que nem está acontecendo aqui, cada hora pega um, eu vou dar um clique direito nesse snap, tá? Vou vir aqui no Home Grid e vou ativar esse aqui, ó, Activate Viewport.
Desculpa, é em Options, Enable Access Constraints. Tá? Aí ele vai respeitar isso. Seria Options, vou ativar essa opçãozinha aqui. Beleza. Aí eu vou pousar o mouse no eixo X, vou levar até onde eu quero. Tá? Posso até dar Alt W de novo, para poder visualizar. Vou vir aqui, posso aumentar o raio, e o tamanho, e a altura, tá? Raio. Vou colocar ele. Tudo isso está sendo mais ou menos, eu calculo depois, tá? Eu alinho depois. Eu tenho a quantidade de segmentos aqui. Posso aumentar ou posso diminuir. No caso, eu acredito que 5, 4 já está legal. Uma coisa que eu quero pensar também é a quantidade de lados, tá? No caso, eu vou diminuir para 10 lados. Eu acho que está legal 10 lados. Não vai ser uma coisa... Esses vínculos não vão me atrapalhar tanto. Tá? E eu vou reparar o seguinte. Se eu traçasse um corte aqui, ó, eu teria 1, 2, né? Se eu fosse seccionar em gomos, eu teria 1, 2 gomos. Né? 1, 2. E aqui embaixo, 1, 2 também. Né? Se eu aumentar para 11, sei lá, cortando exatamente no meio, teria 1, 2, 3. Né? Isso mesmo? 1, 2, 3, isso. Para mim eu vou deixar então com 12 lados, eu acho que 3 para cima, 3 para baixo tá legal. Tá? Para que eu pensei isso? Eu vou vir aqui, eu quero mais um cilindro aqui. Opa! Outra coisa para você não fazer isso, tá? Você cometer esse erro, você pode clicar direito no seu objeto e você pode dar um lock, você pode travar ele, tá? Antes de eu congelar ele, vindo aqui, ó. Antes de eu congelar o meu padrão espada, tá? Eu quero dar um clique direito, deixa eu só clicar aqui em cima. Eu quero propriedades do objeto, e eu quero que quando a gente congela ele, ele não fica cinza, tá? Porque senão ele vai ficar cinza e eu não vou ver a cor que ele tá. Certo? Vou vir aqui. Posso travar de duas maneiras. Posso dar o congelar, o freeze, aqui, ó, freeze selection, posso congelar ele direto, ou posso congelar pela layer, tá? No caso, eu vou dar um freeze all de novo, propriedade, eu vou desmarcar essa opção e eu vou dar freeze selection aqui. Agora, eu não consigo selecionar ele, olha lá, ó. Ele não consegue ser movimentado, né? Eu não corro o risco de mexer ele de lugar. Vou vir aqui no Create, vou vir em esfera, desculpa, esfera não, cilindro. Eu quero criar um cilindro aqui. Tá? A gente tinha parado para pensar questão da quantidade, deixa eu pegar a ferramenta de seleção, quantidade de segmentos, né, que seriam 1, 2, 3 em cima, 3 embaixo, por conta daqui. A gente vai precisar ter exatamente a mesma quantidade de segmentos, tá? Então, se eu tenho 3 em cima, 3 embaixo, eu vou ter uma quantidade de segmentos igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que seria aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Vou vir aqui, vou aumentar um pouco o raio, até ficar um tanto satisfatório. Vou pegar a altura dele. Né? Deixa eu ver o raio dele. O raio estava, vou colocar 3 e 20. Eu pego o número redondo, não é toque não, tá? É para gravar melhor. Fica mais fácil de gravar. O raio eu vou colocar 5. A altura eu vou colocar 6, que seria equivalente ao meu raio, né? 3, então total daria 6, porque ele pega um pouquinho aqui embaixo. Beleza. Tá tudo em alturas diferentes, né? Eu quero pegar cada um, vou pegar a ferramenta de mover, e eu vou zerar em relação ao Z, tá? Cada um deles. Pegar aqui, zerar o Z. Pegar aqui, vou zerar o Z. Pegar aqui, vou zerar o Z. Você vai ver que alguns deles, o eixo, o pivô,
ele é na base, então não deu muita coisa para a gente. Tá? Outros é no eixo mesmo, aí funciona. Como que eu posso orientar isso? Tá? Daí eu vou vir aqui nesse Snap Toggles, vou dar um clique direito, onde abre as opções que eu quero. No caso, eu vou ativar somente o midpoint agora, até desmarcar o grid point, porque eu quero ativar ele. Vou trabalhar com 2.5, se você clicar, segurar, você pega ele melhor. O 3 ele fica muito aleatório, ele pega todos os pontos nas 3 direções. O 2 ele fica travado em 2 orientações. Tá? O melhor que a gente vai trabalhar é o 2.5. Eu vou vir aqui, vou pegar o midpoint, olha só, dá para você selecionar, ele dá um snap, ele cola. Né? Antes disso eu vou clicar no eixo Z, que eu quero movimentar somente em Z, e eu posso orientar aqui. Tá? No caso, eu vou orientar com referência ao meu eixo aqui. Tá? Seria melhor até, se esse aqui tem 22 de altura, altura aqui, 3,5, tá? Vou colocar 3, 4 para ficar redondinho. Só para eu pensar melhor, o Z eu quero ele alinhar aqui para baixo. Ou esse aqui que tem 25, vou colocar 30. Né? Se eu quero que metade dele fique aqui embaixo. Se eu der eu não estou querendo dar um freeze all para poder orientar com base nele, tá? Porque eu poderia dar um freeze, pegar esse ponto e orientar com base no... Aí eu teria que ativar o endpoint também. Opa! Eu poderia pegar um midpoint, orientar com o endpoint do plano. Tá? Eu particularmente faria desse jeito, mas eu não estou querendo. Deixa eu dar o freeze de novo. Vou pegar esse aqui, vou zerar em Z. Se ele tem 4 de altura, ele vai ter que ter menos 2 para ele preencher exatamente a metade. Esse aqui, no caso, se ele tem 3, ele vai ter que ter menos 0,15. Né? Esse aqui já deu certo, lá no meio. Mas se você quiser reorientar ele, você pode pegar. Sei lá. Deixa eu tirar um endpoint, porque eu só quero midpoint agora. Só que eu não consigo pegar no cilindro, né? Opa. Beleza. Vou pegar aqui. Subir e descer. Travei aqui. Teoricamente ele não tá errado. Agora tá certo. Vou pegar esse aqui agora. Se esse aqui tem 3 de altura, esse aqui teria que ter... Opa! Ele tem 6 de altura, ele teria que ter menos 3. Esse aqui também ele deveria. Menos 3. No caso, porque ele, o pivô dele é no centro. Disfarce. Então tá certo. Seria 0, 0, 0 mesmo. Certo? Eu acho que ele tá um pouquinho grande, pra falar a verdade. Vou pegar o raio dele e vou diminuir. Vou colocar 2. Esse aqui eu vou ter que mudar também a altura. Vou pegar 4. No que eu tenho 4, eu tenho que mudar esse aqui para 2. Eu acho que agora ficou bem melhor. Esse tá com 4. É perfeito, que aí casa o tamanho certo. Tá joia. Fiz essa estrutura da espada, tá? Eu tô pronto agora para tocar rumo e continuar a criação dela, a modelagem. Eu tenho que pensar o seguinte, que a modelagem ela parte sempre das primitivas básicas, seja ela as standards ou seja as standard, né, que eu tenho aqui outras, convido vocês a conhecerem elas, porque muitas vezes pode economizar tempo de modelagem, certo? Então ficamos aqui para o vídeo não ficar muito longo, te vejo no próximo.